Olá pessoal, bem-vindo aqui às nossas últimas observações em relação ao curso OAB Sem Mistérios. Tá? Hoje, o nosso tema aqui, nossa matéria, Direito Penal. O que eu vou trabalhar com vocês? Algumas coisas serão uma revisão do que eu falei de mais importante e algumas coisas novas que eu coloquei para vocês aqui também. O que eu vou trabalhar? O que mais vem caindo nas provas do OAB? Atualização. Então, vou trabalhar com vocês inovações legislativas. Houveram várias inovações legislativas no que se refere ao direito penal, tá? Então, vocês precisam estar atualizados. E é isso que nós vamos trabalhar nessa meia hora final aqui com vocês, tá? Então, sem demora, vamos trabalhar os principais inovações legislativas e tenham certeza, alguma delas estarão na prova de vocês. Tá? Então, vocês precisam conhecer cada uma dessas novas legislações, tá? Ou artigos ou modificações que aconteceram principalmente no ano de 2018. Coloquei algum ou outro um pouco mais de 2017, 2018, mas principalmente o foco aqui, alterações de 2018. Tá? Então, são bem frescas, bem atuais para vocês. Vamos lá, então. Primeiro aspecto que vocês precisam saber, e isso também trabalhei com vocês lá na disciplina de ECA, tá? E isso também foi inserido pela mesma lei em 2018. Então, o que fala o artigo 92 em relação do Código Penal? São também efeitos da condenação. Então, o artigo 91 vem falar dos efeitos primários, ou seja, os efeitos automáticos que toda condenação vai ter, tá? E o artigo 92 vem falar de outros efeitos, por isso que esse artigo está com esse caput aí, são também efeitos da condenação. Mas esses efeitos, pessoal, não são automáticos. O artigo 92 trabalha nos efeitos secundários. Secundários da condenação. E o que significa dizer secundários? É porque eles não são automáticos. Então, o juiz, nessa hipótese que eu vou colocar agora, ele poderá fazer isso, mas não será automático. Ele vai depender dele naquele caso em concreto. E o que vai colocar? O que aconteceu, gente? Uma boa parte desse artigo já existia. Ele só foi alterado, foi incrementado em uma parte. Então, o que está dizendo? A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outro. E é aqui que está a grande diferença de antes. Cometidos contra outro, igualmente titulado ao mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Ele poderá, então, pessoal, perder o exercício do poder familiar, tá? Falei com vocês em ECA, cuidado, se eu estivesse aplicando a prova, eu ia trabalhar exatamente nisso aqui como pegadinha, tá? Qual é? Para ele perder esse exercício do poder familiar, ele precisa praticar um crime doloso e com pena de reclusão. Eu misturaria esses conceitos, colocaria crimes dolosos e culposos, ou só culposos, e colocaria pena de reclusão e detenção aqui, ó. Misturaria os conceitos, mas percebam, são coisas mais graves. Só dolosos e só com reclusão, tá? Quanto, aqui essa parte final, contra filho, filha, outro descendente, ou contra tutelado, curatelado, já existia essa hipótese, tá? O que foi modificado é esse aqui, ó. Contra outro igualmente titulado ao mesmo poder familiar. Então, aquele que pratica, a esposa, a mulher, a mãe, que praticar um crime doloso, punindo com reclusão contra o marido, por exemplo, pode perder o exercício do poder familiar em relação à sua filha, seu filho, seu descendente, tutelado ou curatelado. É isso que quer dizer aí, tá? Então, cuidado com essa nova redação dessa lei aqui, tá? Então, artigo 92, efeito secundário, é automático, professor. Então, toda vez que a pessoa praticar um crime doloso, punido com reclusão,
contra alguma pessoa titular do mesmo poder familiar, ou contra filho, descendente. Não, pessoal. O efeito aqui é só secundário. Isso significa que ao contrário, que não é automático, tá? É uma faculdade do juiz impor isso. Então, essa é a primeira inovação e cuidado. Isso aí tem uma chance enorme de cair na prova. Depois, novas espécies de furto. E o furto é a atividade cotidiana de um advogado do direito penal. Então, vocês precisam saber sobre inovações no que se refere a furto e roubo. Então, em relação ao furto, o que nós temos que saber? Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Então, existe essa nova modalidade de furto qualificado no parágrafo 4º. Se ele utilizar, então, o agente explosivo ou artefato análogo, é aquela pessoa que vai praticar o crime de explosão de caixa eletrônico. Tá? Vai subtrair do banco lá e coloca muitas vezes explosivo, banana de dinamite, o que quer que seja, que são artefatos análogos, e explode aqueles caixas para subtrair lá. É esse crime, tá? Então, pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substância explosiva ou de acessório que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então, aquelas pessoas, aqueles agentes que também subtraírem aquelas minas, aqueles paióis aonde existem substâncias explosivas ou acessórios, também terá uma pena idêntica. Isso por quê, pessoal? O que o legislador quis proteger aqui? Nós, a sociedade. Por quê? A chance de alguém que está subtraindo explosivos ou acessórios fazer alguma coisa errada é enorme. Então, a subtração desses bens, desses materiais, também gerará uma punição severa, segundo o legislador. Tá? Seguindo aí, após o furto, existe também alteração no que se refere ao crime de roubo. Tá? Então, antes da Lei 13.654, como era? Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade, se é da violência ou ameaça exercida com emprego de arma. Percebam, emprego de arma está de forma lato, ou seja, não há especificação se é arma de fogo, se é arma bélica, não há. Antes a pessoa tinha esse aumento de pena com uma simples arma branca. Ou seja, ele estava usando uma faca, isso era considerado arma em sentido aberto, sentido lato. Então a pessoa já teria a incidência dessa majorante. Então isso antes dessa alteração legislativa. Só que após ela, veremos agora que saiu essa hipótese apenas de arma, ponto final. Não, agora a arma de fogo. E isso irá trazer consequências muito grandes, principalmente para quem estiver atuando ali como advogado. Veremos lá como ficou essa modificação. Então, após a Lei 13.654, criou-se então o parágrafo 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3. Olha, o aumento foi maior, foi considerável, tá? Então, em qual hipótese? Se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. Então, se a pessoa aqui praticava com arma de fogo, já era crime, tá? Mas com arma branca também era crime. Agora aqui não, ó. Arma de fogo continuou sendo crime, mas é qualquer tipo de arma agora? Não, só arma de fogo. Arma branca, arma em sentido lato, não pode mais ter aumento de pena. Então isso foi uma lei, nesse aspecto, em benefício, uma novatio legis em melius, ou seja, para ajudar a pessoa. Próximo slide eu vou colocar um quadro comparativo explicando isso aí. Depois, inciso 2º, se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então vai aumentar a pena também até 2/3. A diferença do furto, porque é própria da natureza de cada crime. Lá no furto também há um aumento de pena, na verdade furto qualificado, se ele utiliza
explosivo ou artefato análogo. Só que lá não houve violência ou grave ameaça à pessoa. Aqui, de alguma forma, você utilizou-se de violência ou grave ameaça à pessoa e também usou explosivo e artefato análogo. Então, por isso que existe tanto lá no furto, quanto também aumento de pena para quem utiliza explosivo ou artefato análogo no crime de roubo. Então, próximo slide eu coloquei para vocês, ó. Quanto à arma de fogo, houve efetivamente uma continuidade normativa típica. Isso quer dizer o quê? Quem praticava crime com arma de fogo não tem modificação alguma, porque na verdade continua sendo crime a prática do roubo com arma de fogo. Então existe uma continuidade normativa típica, ou seja, o tipo penal ainda continua lá. A pena dele foi aumentada, tá? Mas o tipo penal ainda continua. Mas, quanto à arma branca, alguns autores falaram que houve abolício crimes. Não, efetivamente houve abolício crimes, pessoal. Por quê? Quem usa arma branca deixou de praticar o crime? Não, continua sendo crime. Só que só não tem a majorante. Mas o roubo permaneceu. Então, na verdade, o que houve é uma novatio legis in melius, uma legislação nova a favor do réu, tá? Então, fundamento em relação a isso, vai poder retroagir, pessoal. Artigo 5º, inciso 40 da Constituição. A lei penal não retroage, mas olha aí, salvo para beneficiar o réu. Retroatividade da lei penal benéfica. Então, na verdade, todas as pessoas que haviam sido condenados por roubo majorado, porque tinham utilizado alguma arma branca, alguma arma em sentido lato, igual era antes de tipificação, agora considera-se que eles não praticaram mais o crime com essa majorante. Então, houve uma nova lei que favoreceu eles? Lógico que sim. Tem que ser revisto pelo juiz da vara de execução criminal a nova pena deles, porque não vai poder incidir aquela majorante mais, tá? Então, todos terão que ser revistos. Professor, mas é um número enorme de pessoas. Pessoal, paciência, existe uma legislação nova que vai beneficiar aqueles agentes que praticaram o crime com arma branca. Então, hoje, pela própria Constituição, tende a haver uma retroatividade dessa lei, porque é uma lei mais benéfica, tá? Então, essa lei é aplicável a partir da entrada em vigor dela e, quanto a essa inovação que melhorou a situação dos réus em relação à arma branca, gente, vai retroagir ainda para eles, tá? No que se refere à arma de fogo, não. A arma de fogo continua valendo, não tem benefício nenhum para os réus, tá? Para os agentes que praticaram o crime com arma de fogo. Mas, para quem praticou com arma branca, ótimo, maravilhoso para eles, tá? Vamos continuar lá. Receptação, só para lembrá-los, tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Então, caso a pessoa pratique a receptação, lá do artigo 180, e pratique contra qualquer uma dessas entidades aqui, ó, quanto o patrimônio da administração direta ou indireta, e esse é um conceito do direito administrativo, olha, vai ter a pena em dobro. Mas percebam, a pena do caput, tá? Do artigo 180 caput. O dobro não se aplica para nenhuma outra das modalidades de receptação. Receptação privilegiada, aquela pessoa que foi culposo, nada daquilo. Esse dobro serve apenas para o caput, tá? Então, só nessa hipótese haverá pena em dobro, porque, lógico, pessoal, uma coisa é eu praticar uma receptação em relação ao bem de um indivíduo específico, subtrair o carro daquele indivíduo, subtrair o celular dele. Outra coisa é eu subtrair o bem de algum ente público, tá? Da administração direta ou indireta, não faz diferença. Imagina eu pegando um computador de uma creche, o computador de um posto de saúde, por exemplo, um equipamento de um hospital. Na verdade, o impacto
impacto dessa receptação é muito maior do que se refere apenas ao indivíduo. Então, por isso existe essa pena dobrada, tá? Então, por isso a lógica do legislador colocar em relação ao crime contra a administração direta ou indireta. Depois disso, vamos continuar lá. Feminicídio, já trabalhei com vocês feminicídio, isso aqui é só uma revisão. O que seria o feminicídio? É aquele homicídio praticado contra mulher em razão da condição do sexo feminino. Sendo que o próprio artigo 121 explica o que seria aqui, ó, considera-se razão de condição do sexo feminino quando o crime envolve. Então, o próprio artigo explica quais seriam as razões de condição do sexo feminino. Percebo, violência doméstica e familiar, que é o mais comum, é o nosso cotidiano. Toda vez que envolve uma violência doméstica ou familiar, em relação a afeto, que algum ex-namorado, gente, automático, a gente já pensa em feminicídio. Não se esqueçam, até ex-companheiros, ex-namorados, se em algum momento houver afetividade, opa, já configura também o feminicídio. Além disso, o menosprezo, a discriminação à condição de mulher. Apenas o ato da pessoa menosprezar, matei por ela ser mulher, porque ela é menor, que ela é menos, não merecia aquilo, isso também é considerado feminicídio. Então não é apenas na situação de violência doméstica e familiar. Você tem que ficar atento se o aplicador da prova irá considerar isso aqui. Lógico que se ele considerar essa segunda hipótese, ele vai colocar exatamente, gente, parecido com o que está aqui. Colocar, olha, o agente menosprezando a condição de mulher, ou o agente discriminando a pessoa apenas pela condição de mulher. Ele vai ter que colocar essas palavras para vocês consigam perceber que se trata de feminicídio. Então, ficaria quase impossível vocês detectarem, teria que olhar no caso em concreto para saber se aquele ali é feminicídio por essa segunda hipótese, por esse inciso segundo, tá? Além disso, e aí eu não tinha colocado isso para vocês, vou colocar aqui na revisão, que eu achei igualmente importante, que é de 2015, vocês saberem sobre esses aumentos de pena. Parágrafo 7º do artigo 121. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado. Inciso 1º, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Tá? Então, em relação à mulher grávida ou em relação à pessoa até 3 meses posteriores ao parto, irá ter um aumento de pena. Pela gravidade, gente, pela repercussão. Imagina uma criança com até 3 meses ficar sem a mãe, ou a mulher na gestação. Olha que coisa horrenda. Depois, inciso 2º, contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos ou com deficiência. Novamente, está protegendo o hipossuficiente, aquela pessoa mais fraca. Tá? Então, menor de 14, maior de 60 ou deficiente, também haverá aumento de pena. E inciso 3º, na presença de descendente ou de ascendente da vítima. Mas percebo, estamos trabalhando o feminicídio, tá? Isso não vale para os outros crimes de homicídio, tá? Então, se eu pratico na presença de descendente ou ascendente da vítima, eu estou falando do aumento de pena apenas do feminicídio. Se vocês lembram, sim, isso aqui é uma agravante, tá? Do Código Penal, mas será incidente lá na segunda fase, não aqui na terceira fase da dosimetria da pena. Então, todas aí são hipóteses de aumento de pena. É bom que vocês saibam sobre eles, adoram cobrar essas hipóteses também de inciso, que está nos parágrafos, e isso são hipóteses, então, que vai aumentar a pena do indivíduo. Depois, modificação específica na Lei Maria da Penha. Essa é outra possibilidade real de cair na prova de vocês. Por quê? Lei Maria da Penha, não havia nenhum crime nela até 2018. Até essa Lei 13.641. A partir dela que foi inserido o primeiro tipo penal na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340. Então, o que fala esse tipo penal?
Artigo 24A. Descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nessa lei. Detenção de 3 meses a 2 anos. Então, pessoal, hoje, quem descumpre medida protetiva automaticamente estará inserida num tipo penal que está dentro da Lei Maria da Penha, tá? Pena até 2 anos. Então você já poderia imaginar, então de qualquer jeito, professor, é um crime de menor potencial ofensivo, porque a lei dos juizados especiais trabalha um crime de menor potencial ofensivo. Quais seriam eles? Todos os crimes com pena até 2 anos e as contravenções penais. Vai se lavrar um TCO. Só que não se esqueçam que no caso da Lei Maria da Penha, não se aplica a lei dos juizados especiais. Então, nesse caso, não vai ser lavrado o TCO, vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante delito contra a pessoa. E veremos ali, vai ser arbitrado fiança? Também na delegacia não, só perante a autoridade judicial poderá ser arbitrado fiança. Então, uma grande inovação no que se refere a esse tipo penal dentro da Lei Maria da Penha. Então, vamos lá. Continuando aqui, parágrafo 1º. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Isso, pessoal, para evitar qualquer tipo de nulidade. Imagina lá no plantão do final de semana do judiciário, existe um juiz civil, existe um juiz penal, que seja, mas o juiz que não é da área no que se refere à autorização da Lei Maria da Penha. E aí, esse juiz da área da Fazenda Pública autoriza a medida protetiva. Antes era questionável se aquele era um juiz competente para definir uma medida dessa de caráter criminal. E aí, pode? Não pode? Pode sim, tá? Então não há nulidade alguma. Parágrafo 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial, cuidado pessoal então com isso, apenas a judicial, a autoridade policial, então não poderá conceder fiança, tá? Então na delegacia, se a pessoa que praticou esse crime em que pese tem uma pena de 3 meses a 2 anos, não poderá ter o direito de ser arbitado fiança a favor dele, só perante a autoridade judicial. Isso, gente, na verdade, confronta com o Código de Processo Penal. Por quê? O Código de Processo Penal fala: a autoridade policial delegada, até 4 anos, poderia arbitrar fiança. Mas aqui, em que pese a pena ser de até 2 anos, não pode a autoridade policial arbitrar fiança. Seguindo aí. Mais um tipo penal para nós recente. Importunação sexual. Artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Então esse é um novo tipo penal que veio pelo clamor social efetivamente, pessoal. O que estava acontecendo antes e por qual o motivo da criação desse tipo penal? Muitas vezes a pessoa estava no ônibus, por exemplo, estava sendo sarrada. A pessoa começava a se masturbar na frente da outra, que seja no ônibus, seja na escola, quer que seja. Então existia vários atos libidinosos, que existia um limbo ali, uma dúvida de qual era o melhor tipo penal para ele. Por quê? Muitas vezes dava incidente de uma contravenção penal, de importunação ofensiva ao pudor. Por outras vezes, aplicava-se o crime de estupro, qualquer ato libidinoso, com violência ou grave ameaça. A pessoa não queria, não? Passou a mão no seio da mulher sem ela autorizar. A pessoa enquadrava-se no crime de estupro, tá? Então não era necessário apenas a conjunção carnal, o sexo anal. Não, apenas qualquer ato libidinoso já configurava o crime de estupro. Ou pelo menos aquela contravenção penal, dependendo da situação, um beijo arrancado, alguma coisa do tipo, poderia configurar então também essa importunação ofensiva ao pudor. Então existia esse limbo, na verdade, qual era o melhor tipo penal.
e aí foi solucionado através desse novo tipo penal. Então, aquela pessoa que se masturba no homem, começa a passar a mão na mulher, sarra nela, vai enquadrar perfeitamente esse tipo penal com uma pena de 1 a 5 anos. Tá? Então, essa foi a criação que é do próprio clamor social, tá? Que ela veio a origem dela. Tá? Então, cuidado que ela pode cair, tem grandes chances também de 2018. Depois, relação estupro de vulnerável, o caput continua a mesma coisa. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Até aí, perfeito. Mas olha lá, o parágrafo 5º foi inserido. As penas previstas no caput, nos parágrafos 1º, 3º e 4º desse artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Lembrando, estamos falando de estupro de vulnerável. Estupro vulnerável a quem? Menor de 14 anos, pessoal. Ou aquela pessoa que não tinha o discernimento para autorizar, que pessoa com problema com doente mental, alguma coisa do tipo. Então, ele não tem um consentimento. Tá? Então, aqui não vai fazer diferença se aquela pessoa de 13 anos de idade autorizou. Existe alguma inovação em relação a esse parágrafo 5º? Jurisprudência já tinha exatamente esse entendimento. Tá? O que não existia era embasamento legal para a jurisprudência, que agora existe. Então, não existe nenhuma nova criação, nenhuma nova inovação, porque a jurisprudência já entendia exatamente nisso. Então, por um acaso, a pessoa, vamos supor, tem 18 anos e praticar sexo, praticar uma conjunção carnal com uma pessoa que tem 13 anos, 12 anos, não interessa se já tinham relação sexual antes, se ela foi consentida ou não, haverá o crime de estupro de vulnerável. Esse já era o entendimento da jurisprudência e agora tem embasamento legal para esse entendimento, tá? Continuamos lá. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. E cuidado com isso aqui, ó. Tá? Porque de estupro de vulnerável, a gente pode até pensar, não, isso é lógico, professor, que deveria ser crime. Mas cuidado com essa hipótese de cena de sexo ou de pornografia. Então, o artigo 218C que foi inserido. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema informático ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cenas de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui um crime mais grave. Então, aquela pessoa, lógico, aquele que está divulgando uma cena de sexo, de estupro de vulnerável, lógico, ele vai tentar. Mas aquele que também divulga cena de sexo, de pornografia, sem autorização da pessoa, também irá intentar nesse crime. Então, várias pessoas ficam divulgando em grupos aí, ó, de amigos sobre cenas de sexo sem autorização da pessoa e irá enquadrar nesse novo tipo penal, tá? Então, cuidado com esse tipo penal. Além disso, existem alguns pormenores em relação a ele. Então, olha lá, aumento de pena. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3. Seu crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Então, se a pessoa já tiver alguma relação com a pessoa e divulgou apenas como ato de vingança ou para humilhar a pessoa, muitas vezes, gente, várias vítimas já levaram elas ao suicídio por causa disso, tá? Por vexame que elas sentiram, humilhação. Então, isso irá ainda aumentar a pena do indivíduo. Exclusão da ilicitude. O próprio artigo também já trabalha isso. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput desse artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Então, se tiver esses fins jornalísticos, científico, se a pessoa autorizou, não foi possível identificá-la, pode, pessoal, aí não tem problema nenhum, tá?
Aumento de pena em relação a esses crimes ainda sexuais. A pena é aumentada. Tudo isso, gente, em 2018. Inciso 4º, de 1/3 até 2/3 se o crime é praticado. E aí vem estupro coletivo. O que significa? Mediante concurso de 2 ou mais agentes. Então, isso também é outro caso que houveram vários estupros coletivos, tá? Nos últimos anos e fizeram esse novo tipo penal com um aumento da pena, caso o estupro seja em relação a um concurso de pessoas, tá? De agentes. Estupro corretivo para controlar o comportamento social, sexual da vítima, tá? Então, apenas de forma de correção. A pessoa está lá rebolando, andando na rua, o marido xinga ela, você não vai andar mais assim, e a pessoa fala, eu gosto de andar assim. Ele vai lá e pratica um ato sexual forçando ela em relação a isso, apenas com uma forma de correção, você nunca mais vai andar desse jeito. Ele vai lá e pratica o abuso sexual sobre ela, mesmo sendo sua esposa. Pessoal, não pode, tá? Irá configurar então esse estupro corretivo. Por fim, outra inovação importantíssima para fecharmos. Artigo 225. Nos crimes definidos nos capítulos 1º e 2º desse título, ou seja, pessoal, todos os crimes sexuais, procede-se mediante ação pública incondicionada. Então, antes existia várias possibilidades de crime de ação pública condicionada. Hoje em dia, qualquer crime sexual, a ação é pública incondicionada. Cuidado com isso, que a chance de cair na prova é enorme. Qualquer crime, pessoa maior de 18 anos foi estuprada, antes era condicionada. Era necessário a pessoa pedir providências à autoridade policial. Hoje não mais. Todos os crimes de ação pública incondicionada. No mais, pessoal, nessa meia hora aqui, falei tudo o que vocês precisavam fazer de mais recente na matéria de direito penal. Desejo a vocês uma ótima prova, que vai dar tudo certo para vocês. Até mais.